Olá, meus irmãos, boa noite. Está iniciando mais um Café com Fé entrevista. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. O nosso convidado todo especial de hoje é o nosso pastor João Pinheiro. Seja bem-vindo, pastor João. Olá, gente, boa noite, pastora. Boa noite, pastor, paz do Senhor. Hoje o pastor João vai falar um pouco sobre a sua trajetória ministerial, como ele se tornou pastor, né, pastor? Com certeza, estamos aqui para esclarecer algumas coisas e também trazer um pouco da nossa trajetória, né, para quem não nos conhece só de nome, vai conhecer um pouco mais hoje do pastor João e do ministério que Deus nos chamou. Amém. Pastor João, como foi o seu encontro com Deus? Como ele lhe encontrou? Como você estava? Eu tive um encontro com o Senhor Jesus em 1992, né? No dia 22 de novembro de 92, né? Eu venho de uma história um pouco triste, mas hoje eu uso ela como testemunho, né? Uma vida levada à droga, envolvimento com crime, e em um determinado momento, já com 21, quase 21 anos de idade, Jesus Cristo nos encontrou, nos resgatou e transformou a nossa história, né? Hoje eu lembro desse passado, já não mais com dor, mas lembro dele para testemunho, né? Para edificar outras vidas. Muitas das vezes que eu saio para pregar, para ministrar, eu conto um pouco do meu testemunho, principalmente para jovens, né? Jovens que já enveredaram ou para que não enveredem pelo caminho da droga, pelo caminho errado, né? Como eu enveredei até 20, 21 anos de idade, né? Então vem como um conselho o testemunho que Deus, da transformação da nossa vida. Amém. Alguém foi usado para falar de Jesus? Eu tenho uma história interessante. Na minha família não havia nenhum evangélico naquela época, em 92, todos eram católicos, espíritas, do candomblé, todas as religiões tinham pessoas na nossa família. Não se falava em evangelho, né? Eu fui a porta de entrada, né, para que Deus pudesse entrar na minha família. Algumas pessoas hoje servem a Deus, conhecem a palavra. Eu fui essa porta de entrada, né? A pessoa que me levou para a igreja, que me conduziu até a igreja. Quero aproveitar, mandar um abraço aí ao meu pastor Oberdan. Quero dizer que o Senhor continua sendo meu pai na fé, viu? Que me ganhou para Jesus, que me levou até uma igreja, que me levou até onde eu conheci, aceitei esse Jesus. Estava jogado na rua, né, numa calçada, sujo, drogado, bêbado, quando na época Oberdan passou por ali, praticamente me fez um convite meio forçado, me pegou pelo braço, que eu estava embriagado, e me levou até uma igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, nosso pastor José Gomes de Almeida, de saudosa lembrança. E ali houve a transformação da nossa vida. Amém. Pastor João, e então seu estado ali era de misericórdia mesmo. Precisava que alguém parasse e falasse de Jesus. Com certeza. Assim como nós vemos também hoje muita gente precisando, naquela época também eu precisava disso. Então é importante o evangelismo. Só me dá só um minutinho para que eu possa resolver um problema aqui, pastor. Eu sou visitante, mas eu também sou... Rapidamente, só um minuto só. Amém. Então, pronto. Voltando à pergunta. Então, o evangelismo de rua é muito importante. O evangelismo de rua, ele é muito importante, né? Um culto de rua, né? A pessoa que sai nas ruas convidando pessoas. Hoje as coisas mudaram, né? Muita gente prefere um trabalho pela internet, que também é muito bom, né? Mas eu acredito, pastor Simone, que o trabalho de rua, o evangelismo de rua, o culto de rua, parece assim que você está pregando por nada, mas tem alguém ouvindo, né? Eu fui salvo por Jesus através de uma pessoa que foi na rua, que me encontrou na rua, me convidou, me evangelizou e me levou até a presença de Deus, da igreja. O evangelismo pela internet, pastor, ele
entra em locais que a gente não consegue entrar. É muito bom também, é muito bom para os dias de hoje, né? Tem pessoas que talvez já conhecemos N histórias de pessoas que estavam prontos a se suicidar dentro de um quarto, de repente pegaram o seu celular, tinha alguém pregando, tinha alguém evangelizando, falando do amor de Cristo, e essa pessoa não concluiu, não levou em frente essa coisa. Eu me lembro também do testemunho do Marco Nascimento, que ele diz que uma pessoa com um folheto dentro do avião, né, o folheto hoje não se vê mais praticamente, né, aquele panfletozinho com um convite, com uma palavra, mas o evangelismo ele é necessário, ou de uma forma com um folhetinho na mão, um culto de rua, ou mesmo pela internet, como até nós fazemos também hoje. É necessário se divulgar, porque o Senhor Jesus disse para nós irmos, ide por todo mundo e pregar. Ele não disse como, mas façam. E é o que nós fazemos. Amém, pastor. Pastor João, quero agradecer também aquele que está nos assistindo. Curta, compartilhe, comente. E hoje eu quero fazer um desafio, pastor. Coloque aí o local que você está assistindo, porque nós temos amigos fora de Manaus, né, pastor? Temos muitos amigos fora de Manaus, temos irmãos no estado do Pará, temos amigos e irmãos em Curitiba, no Paraná, né? Temos irmãos no Rio de Janeiro, temos irmãos em vários lugares que assistem, que participam, que de todas as partes do Brasil a internet chega lá. Então coloque aí, meu nome é fulano de tal e eu estou na cidade tal, para que nós possamos saber de onde você está nos assistindo. Amém, pastor. Numa conversa aqui no Café com Fé, o senhor relatou sobre a cura do câncer, foi curado de câncer. Foi no ano de 97, né, no início do ministério pastoral, do ministério de pregação, eu era somente cantor, eu gostava de louvar, de tocar, né, e não tinha pretensão nenhuma pastoral, de ser pastor, de dirigir igreja e tal. Mas veio esse chamado, né, até repentino na minha vida, né, e eu senti esse desejo no meu coração. E um determinado dia eu estava sentado numa igreja onde eu congregava como obreiro, como diácono, né, e o pastor lançou um convite para a igreja, né, se tinha naquele local, e na verdade tinha muitos obreiros, né, por isso que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Havia muitos obreiros naquela igreja e eu estava ali e ele disse, olha, tem uma igreja fechada no interior do Amazonas, né, que o pastor abandonou e a igreja está fechada há muito tempo. E aquilo ali queimou no meu coração. Queimou o desejo de ir, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia o que era teologia, não sabia o que era ser pastor, não sabia o que era dirigir igreja, mas tinha um amor, a vontade de fazer, eu achava muito bonito na época. Os nossos inspiradores, né, os pastores inspiradores, Napoleão Falcão, Idecazu Takayama, eu achava lindo aquilo, eu dizia, eu quero pregar igual esses caras aí. E de repente eu levantei a mão e disse para o pastor que eu estava me colocando à disposição em 97, eu tinha 27 anos de idade aproximadamente, 26, 27 anos de idade, né? E quando eu coloquei à disposição, fui até o interior do Amazonas com ele, né, lá no Manaquiri, e ali me apresentou o campo e eu fiquei ali por um tempo determinado, sofri muito, bastante. A obra no interior é sofrida, né? Também por falta de experiência, né, pastor? Eu não tinha experiência nenhuma na obra de Deus, mas tinha muita vontade, era muito afoito, mas me serviu como escola para que hoje eu possa instruir novos obreiros, novas pessoas na obra de Deus. E o câncer, ele veio? O câncer veio tipo como uma cobrança de Deus na minha vida. Foi prova ou foi consequência? Nós estávamos falando sobre isso. Não foi prova ou foi consequência? Eu acredito que foi consequência de desobediência, de não aceitar muitas vezes aquilo que Deus tinha proposto. Ainda estava meio em dúvida, ainda estava meio ali com pensamento dúbio. E de repente o câncer foi vamos dizer assim, uma catapulta, um empurrão para que eu pudesse aceitar o chamado pastoral, para ir dirigir igrejas no interior do Amazonas, né? Depois fomos para Codajás também, pastoreamos ali próximo de Manacapuru, do outro lado do Manacapuru, então alguns lugares nós pastoreamos. Então o câncer veio como tipo um avivamento na minha vida, né? Como todo avivamento ele vem em meio às lutas, em meio às dificuldades, a problemas, a seca, muitas vezes a fome no deserto, biblicamente falando.
Então o câncer veio e eu fiz um propósito com Deus, né? Se Deus tinha propósito realmente de me usar como pregador, como pastor, que eu pudesse seguir a carreira pastoral, que Ele me curasse, para que pudesse se cumprir aquilo que Ele estava propondo na minha vida, no meu coração. O desejo, a senhora sempre fala a respeito disso, pastora. Deus queria um profeta e Ana queria um filho. Verdade. Eu queria ser pastor e Deus precisava de um pastor naquela época para ir a tal lugar onde muita gente não queria ir. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, 6 meses depois aproximadamente, foi praticamente determinada a minha morte com aquele câncer. Foi desenganado fui desenganado pela medicina. E graças a Deus o Senhor cumpriu o projeto dele na minha vida. Eu fui curado do câncer e logo em seguida, poucos meses depois da cura, eu já fui embora para o interior, aceitei o chamado de Deus na minha vida e fui pastorear no interior do Amazonas. Amém. Tem um relato muito, muito bonito, né, da sua cura. Deus queria lhe curar, mas só tinha que se mover para que a cura fosse alcançável. Como foi a cura? Como foi o milagre da cura? Isso é interessante, né? Foi como a história de Naamã, né? O pensamento de Naamã era que o profeta ia sair, botar a mão na cabeça dele e ia curar. O pensamento que no meu coração de ser curado do câncer era que eu ia chegar alguém lá na minha casa, eu doente, eu não andava muito porque estava inchado, né? Então Deus ia enviar alguém lá, colocava a mão. Eu morava no bairro do Monte Pascoal aqui em Manaus, para quem não é de Manaus, eu morava no bairro do Monte Pascoal, e a minha cura aconteceu no Auditório Canaã, né? Em 97. Teve uma vigília lá da área 34, onde eu quero aproveitar e mandar um abraço, que também é o meu grande mestre, meu pastor Adeilson Salles, meu pai também, que eu amo muito. O pastor Adeilson está com uma grande obra da Madureira, inclusive trabalhei muito tempo com ele também, foi um grande pastor na minha vida, que me ajudou muito. Então, teve uma vigília no Canaã e a nossa área era responsável por essa vigília, né? E um camarada que hoje é vereador também, um grande abraço também, o Dudu Alfaia, né, que nos ajudou nessa caminhada do Monte Pascoal até chegarmos na vigília. Quer dizer, eu tive que sair do Monte Pascoal, atravessar a cidade toda para ser curado no bairro do Japim. Né? Houve, o que Deus fala com isso? Deus fala um sacrifício, um desprendimento seu para ir em busca. É como se Deus dissesse assim: olha, João, tu não vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Mas tu vai ter que ir lá, porque é lá que eu quero curar, lá eu quero fazer a minha obra, para que muitas pessoas possam ver. E tinha aproximadamente 500 ou mais pessoas naquela vigília, né? E ali Deus usou uma pessoa muito simples para orar por mim, ministrou na minha vida. Amém. E aconteceu a cura ali, foi espetacular. E a partir dali, graças a Deus, eu testemunho isso com muita autoridade, amém, com muita força, de que Jesus cura câncer, porque Ele me curou. Amém, pastor. Então se cumpriu na sua vida a palavra que está escrita em Jeremias 29:11. Só o Senhor sabe os planos que Ele tem para você, pastor. E Ele sabia, só Ele sabe, né? A gente muitas vezes quer adivinhar ou quer tomar decisões, ensinar a Deus a respeito do meu futuro, do que vai acontecer, e dizer para Ele: faz isso, faz isso, faz isso. Mas Ele sabe. Ele ouve coisas que nós não ouvimos, Ele vê coisas que nós não vemos, Ele sabe do meu amanhã, Ele sabia do meu amanhã. Então, no tempo certo, no tempo determinado, e Deus é tão bom que Ele ainda dá uma oportunidade para a gente, diz assim, para dar o fim que vocês escolherem. Eu louvo a Deus, porque o fim que eu escolhi foi servir a Deus. Amém, pastor. Fazer a obra de Deus. Isso. Pastor João, muita gente talvez se pergunte, né, e tenha curiosidade de saber como foi criado o Café com Fé. Isso. O senhor é um dos fundadores do Café com Fé, o pastor João. Café com Fé, como a senhora muito bem sabe, que estava junto comigo na hora da criação, nós dois criamos ali o Café com Fé. No momento de pandemia, né, ninguém podia sair de casa. Eu enfrentei um momento muito difícil junto com a pastora Simone, que é minha esposa. Ficamos ali praticamente isolados dentro de casa.
E de repente me veio o desejo, se eu não estou me lembrando bem do ponto-chave, mas acho que foi você Sim. que deu a ideia de coloquei o celular, escolhi o celular ali na garrafa de café e dar uma palavra. E eu dei uma palavra e aquilo ali mexeu comigo. Eu achei bom, eu achei legal, né? Poxa, que bom, teve pessoas que assistiram, Amém. teve pessoas que curtiram. E aos poucos nós fazíamos de uma mesinha de plástico, né? Mandamos fazer um banner, colocamos na parede, né? E foi crescendo e foi multiplicando, fomos criando. Depois eu fiz a primeira entrevista com a senhora já também nesse mesmo sistema, que era uma mesinha de plástico, né, ali, com um bannerzinho pendurado. A gente sem saber muito o que fazer, sem saber como se colocar. Pedi a orientação do meu sobrinho, que é um grande designer aqui do estado do Amazonas, o Marcelo Ramos, né, um grande abraço, um grande beijo. Perguntei dele, assim, meu filho, como é que eu faço? Ele deu um toque para mim, meu tio, bote a câmera assim e tal, diminua o espaço, deu um toque legal pra gente. E hoje a gente está com Café com Fé bem melhor hoje. Mas eu posso dizer que o Café com Fé nasceu de uma necessidade de pregar. Já que ninguém podia pregar na igreja, não podíamos sair para ministrar, para pregar, então vamos, como tem muita gente dentro de casa, né, na internet principalmente, vamos fazer a obra de Deus através da internet. E a senhora procurando ali pela internet, veio a ideia no seu coração até de colocar o nome Café com Fé. E a senhora me apresentou o nome e eu aprovei, gostamos e ficou ali esse nome que hoje Deus tem soprado nessa terra aí. Amém. Programa abençoado do Café com Fé. Foi assim que começou o Café com Fé. Verdade, pastor. Tudo na direção de Deus, meus irmãos. Eu digo para as pessoas, digo para o pastor João, que eu me movo conforme Deus me ordena, conforme Deus me orienta. E o pastor João começou com aquelas lives pelo Facebook. E eu perguntei, Senhor, qual o nome? Como nós faremos? Qual a direção que o Senhor quer nos dar? E pesquisando apareceu o Café com Fé. Né? Porque a fé é que nos move mesmo. No momento de dificuldade, no momento de luta, de angústia, a gente tem que andar por fé e não por vista. A gente não tem que andar com medo porque a gente está vendo uma luta. A gente tem que andar com fé, que o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra. Amém, pastor João? Pastor, nós temos também, o senhor também tem um projeto Chamados para Servir. Projeto Chamados para Servir. É um projeto que eu acredito que há muito tempo no meu coração. Eu ouvi uma frase aqui da minha irmã, da Luísa, e até me emociona às vezes quando eu falo disso, que surgiu no meu coração há muitos anos atrás, quando eu estava pastoreando em alguns determinados lugares, de nada mais, nada menos que colocar em prática a palavra de Deus. Né? Mateus 35, 36 diz: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava preso e fostes me visitar, estava peregrino na rua, fostes me recebeste. Então, esses versículos da minha vida sempre tiveram ativos. Eles sempre tiveram um espaço todo especial para ajudar pessoas. E a Bíblia diz o seguinte, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, Deus me fez passar por muitas situações, pastora, onde eu tinha que colocar esse amor em prática, ajudar alguém. E de repente, também juntamente com a senhora, né, a senhora, seus irmãos podem perceber, nós completamos um ao outro, né, no ministério, na vida, no casamento, na sociedade, nós completamos um ao outro, né? E nós começamos a conversar. E também eu acredito que os chamados para servir também vêm do seu coração. Vem do meu coração. Está vendo como sem você nada disso poderia existir. Veio do seu coração, um nome semelhante havia, né? Sim. E a senhora disse, então vamos colocar chamados para servir. Né? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Verdade. Tem um ditado muito antigo aí, popular, que diz que quem não vive para servir, não vive para servir, não serve para viver. Então nós fomos chamados para servir. E colocamos o desejo do nosso coração de quê? De distribuirmos café da manhã para as pessoas de rua, aquelas pessoas que moram embaixo do viaduto, que moram na rua.
o desejo do nosso coração surgiu de fazermos um café da manhã ali com pão, queijo, né? Um café com leite, ou em outras oportunidades um suco, alguma coisa para as pessoas se alimentarem. E também existe o projeto da sopa, né? Nós só estamos aguardando a confirmação de um local, nós não temos o local ainda. De repente você que está nos assistindo diz, pastor, venha fazer essa sopa aqui no culto de rua, perto da gente, nós estamos à disposição. Sim, mas nós temos um projeto ali com o pastor Erivelton no bairro da Alvorada, né? Um grande pastor também, irmão do pastor Alberdan. Um abraço, pastor Erivelton. Nós estamos já planejando agora esses dias começar um culto de rua com um sopão numa área carente ali, conhecida como Sapolândia, né? Ali no bairro da Alvorada, onde eu fui praticamente criado, onde foi a nossa área, onde nós usamos muita droga, onde eu principalmente vivia na rua, jogado na droga, no álcool. Então Jesus hoje nos leva de volta àquele lugar para pregar a sua palavra. Amém. E mais ainda, levar um alimento, uma sopa, uma comida para essas pessoas. E eu quero aqui, se a senhora me permite, fazer um pedido, né? Os chamados para servir, nós temos esses projetos do café da manhã, da sopa, e nós estamos também querendo implantar, e para que isso aconteça, nós dependemos de muita ajuda, né? Nós queremos distribuir quentinhas, marmitas, né, de comida, pelo menos uma vez por semana, né, no domingo, no sábado, no final de semana, porque todos os dias as pessoas têm necessidade, mas pelo menos no final de semana teriam que comer. E a pastora Simone e eu temos esse desejo no nosso coração, mas nós não temos recurso financeiro. E nós queremos convidar você para participar do Café com Fé, para participar dos chamados para servir e nos ajudar. Nós queremos, de início, começar com 50 quentinhas, né, com 50 marmitas de comida, né, arranjar um local para fazer. Deus nos abençoou, pastora Simone, e nós compramos um fogão industrial, compramos uma panela grande, né, garrafa de café, tudo isso nós temos, só falta o financeiro, né, falta a ajuda financeira para nos ajudar. E eu quero já desde já convidar você a nos ajudar, a entrar conosco. Eu vou pedir que quando a pastora for editar esse vídeo, ela coloque um Pix aí embaixo. Pastor João, eu quero ajudar o Café com Fé, eu quero ajudar o projeto de vocês, dar alimento, dar café da manhã, dar almoço, dar janta para as pessoas de rua. Então nos ajude, participe conosco e você vai ser grandemente abençoado. E também vim participar. Sim. Né? Pastor, eu quero ir na rua com vocês, entregar, venha, marcamos o dia, você vem para sair conosco, é bom demais, gente, fazer esse tipo de trabalho. Verdade, pastor. Pastor, chamados para servir, quando eu falei com o Senhor, né, sobre esse projeto, eu sempre amei ajudar as pessoas, né? Quem me conhece sabe que eu tenho prazer, pastor, em ajudar aquele que precisa, né? Aprendi com minha mãe diz que a mão que estende para ofertar, para ajudar, ela jamais volta vazia, e o Senhor tocou no meu coração que Ele disse, o meu filho, eu dei para servir, né? E vocês são meus imitadores de Cristo. Então, chamados para servir é isso, é imitar a Cristo, né? Cristo, Ele nos serviu, Ele se doou por nós, deu sua vida por nós, preço de sangue. Então, isso, pastor, eu me emociono muito, quando eu vejo pessoas passando fome, né? Pessoas que, quando a gente leva o café da manhã, a pessoa diz que é o único alimento que ele terá naquele dia, e você saber que você vai voltar para sua casa, você terá um almoço, terá uma merenda e uma janta, e aquela pessoa ficou na rua apenas com café da manhã, isso corta muito o meu coração, né? Eu disse para o pastor, o meu sonho é distribuir almoço dessas pessoas. O meu sonho é ter um depósito onde eu possa, aquelas pessoas que batam na minha porta dizendo que não tem o que comer, eu poder abrir minha porta e dizer, pega 1 quilo de cada alimento. Porque isso aí é amar o próximo também. Isso aí é servir como Cristo nos serviu. Amém, pastor? Pastor, e para que nós possamos fazer esse trabalho abençoado, a gente tem que se preparar, né? Porque a gente trata com vidas, né? Então, o senhor fez o curso de capelania. Capelania foi uma bênção de Deus na minha vida, né? Que veio, não que você vá fazer no curso de capelania, nós sempre dizemos isso, você não vai começar a fazer capelania quando você recebe a credencial e o certificado. A capelania já
anda dentro do nosso coração. Mesmo antes de nós fazermos o curso de capelania, nós já fazíamos o trabalho de capelania, que é um auxílio espiritual, é um auxílio social, é um auxílio alimentar também na vida dessas pessoas, né? Nós fizemos esse curso de capelania, que foi uma bênção de Deus, e uma coisa boa da capelania também, que ela nos credencia a alguns lugares. Ela abre portas para alguns lugares. Existem vários tipos de capelania, né? Capelania hospitalar. Tem pessoas que têm, a cada um Deus deu um chamado, né? A cada um Deus deu um chamado específico para fazer a obra de Deus. Uns gostam só de hospital, outros gostam de penitenciária, capelania. Nós, principalmente eu, pastora Simone e eu, gostamos muito da capelania comunitária, da capelania urbana, que é tratar com as pessoas de rua ali do seu bairro, da sua cidade. Então, capelania para mim foi uma grande bênção, né, que Deus colocou na minha vida somente para acrescentar o desejo que já havia de fazer a obra de Deus e se preparar, porque você tem que ter uma preparação para você fazer o melhor para Deus. Amém, pastor. Pastor João, o senhor também é um juiz de paz eclesiástico. Juiz de paz eclesiástico, né? Um juiz celebrante que está ali autorizado, né, legalmente a realizar cerimônias de casamento. Se você quer casar e não tem pastor para fazer seu casamento, nos convide, pelo menos a gente vai comer bolo lá juntamente com você. Então, também uma forma de preparação, né? Você se torna melhor, se torna um celebrante melhor, você aprende como fazer uma cerimônia de casamento bonita, uma cerimônia séria. Afinal de contas, você está selando a aliança na vida de uma pessoa. Você não pode fazer de qualquer jeito. Então, o juiz de paz, também o curso que nós fizemos, veio para a minha vida principalmente como uma ferramenta, um instrumento para também ajudar as pessoas e abençoar a vida das pessoas. Glória a Deus. Pastor, o tempo corre, né? Voa, né? Como se diz. Eu estou muito feliz de receber o senhor aqui, né? Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não se vê. Quarta-feira será uma levita que estará conosco, a levita Hannah, tá bom? Da Igreja Assembleia de Deus do Apocalipse. Assembleia de Deus do Apocalipse, ela estará conosco. Nosso amigo pastor Max Lendon. Max Lendon, graça e paz, um abraço. Pastor, vamos... Um bate-rápido aqui, né? Um bate-bola. Um bate-bola. Um sonho. Um sonho ter recursos, aleluia, para fazer a obra de Deus. Ter esse celeiro que a senhora falou. Ter recursos financeiros para que eu possa alimentar pessoas de rua. Para que eu possa, na minha casa, na minha igreja, ter um celeiro cheio de alimentos, onde, como a senhora falou, alguém chegar na nossa porta e nós dizemos assim: entra ali, pega o que você precisar. Termos recursos para... Esse é o meu sonho, eu não peço nada para mim. Alguém já me chamou, eu comecei a dirigir igreja como pastor em 97, né? Desde lá venho dirigindo igreja, fui consagrado ao ministério pela Assembleia de Deus de Madureira, né? E alguém disse assim: pastor, eu conheço muitos pastores que são ricos, andam com os carrões importados, casarão bonito. Amém, que Deus abençoe. Deus chama cada um de uma forma diferente. O meu chamado é para servir. O meu chamado é para alimentar as pessoas de rua, sentar na calçada com uma pessoa. Nada contra quem fez, como é que eu posso dizer, do evangelho ali, o motivo de ficar rico. Nada contra isso aí, cada um faz a sua vida o que quiser. Mas o meu sonho é ter uma estrutura também para que eu possa pegar um morador de rua, dar um banho nele, trocar a roupa dele, para que ele possa continuar a sua vida, continuar a sua história. Então, o grande sonho meu não é nem meu, é um sonho de Deus, sonho ministerial. É um sonho de você ter um local onde aquelas pessoas possam ir, um albergue, né, pastor? Tomar um banho, almoçar, cortar cabelo, homem, barba, né? Então, assim, esse é um sonho que o Senhor... Esse é o sonho do meu coração. Amém. Medo de? Medo de perder minha salvação. Medo de errar novamente, porque todos nós erramos, né?
Davi, quando ele falhou diante de Deus, né, no seu pecado, no Salmo 51 ele diz: Senhor, tu poderias até tirar tudo de mim que tu quisesse. Tira o reino, tira a coroa, tira o nome de rei, mas não tira de mim a tua presença, não afasta. O medo que eu tenho de perder a presença de Deus na minha vida. O medo de me afastar tão longe que não possa voltar. O medo de perder a salvação. O medo de perder esse amor que Deus delegou através do seu Filho Jesus por nós. Amém. Um arrependimento. Eu me arrependo de não ter feito mais. Eu me arrependo de não ter aceitado Jesus antes. Eu me arrependo de não ter feito mais pelo meu semelhante, pelo meu próximo. Apesar de eu ter aí doado boa parte da minha vida ao ministério, à obra de Deus. Tenho vários filhos que foram obreiros, que trabalharam conosco, hoje são pastores. Para mim é um grande orgulho. Alguns reconhecem, diz: poxa, muito obrigado, pastor, pela força que o senhor me deu. Então, eu me arrependo disso, de não ter feito mais para o reino de Deus. Amém. Mas ainda tenho 51 anos de idade. Até 90 anos eu posso fazer muita coisa para Deus ainda. Amém, pastor. Se pudesse mudar algo. Se eu pudesse mudar algo, é como eu falei para a senhora agora há pouco, eu faria muitas coisas que eu deixei de fazer e hoje me arrependo de não ter feito. A minha vida sempre tudo que a senhora perguntar de mim, eu vou voltar para o ministério. Ministério pastoral. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido um pastor melhor, eu teria sido um obreiro melhor, eu teria sido mais obediente. Tem até uma música aí secular, eu devia ter amado mais, eu devia ter sorrido mais, vivido mais. Então, a única coisa que eu me arrependo mesmo é de não ter feito mais e melhor para Deus. Deus é nossa vida. Deus, ele é o nosso... Eu sempre digo assim que Deus é aquele que recarrega nossas energias todos os dias. É aquele que está em nós. Sem Ele, a Bíblia diz, nada podemos fazer. Amém. Deus é o centro da minha vida, da minha história. Sem Ele, nós não seríamos nada. Igreja como a noiva de Cristo. Igreja como a noiva de Cristo. A igreja, ela tem que se preparar cada vez mais. Eu digo aqui uma coisa com tristeza no meu coração, pastora, que a noiva de Cristo hoje tem se afastado muito do seu noivo. Por questões doutrinárias, por questões diversas, por muitos modernismo, por muitas coisas mudaram as doutrinas, mudaram-se as direções, e a noiva de Cristo se afastou um pouquinho dessa preparação, porque todo mundo que se casou sabe disso. A noiva separa um dia todo ali para se preparar, vai para o spa, vai passar o dia no salão. Então, a noiva de Cristo hoje, pastora Simone, ela está no salão, se preparando, se arrumando, esperando o noivo chegar. E tem muita noiva de Cristo hoje, como igreja, que já saiu do salão, deixou ele se preparar, não espera mais o noivo, e isso é muito triste. E o vestido? O vestido, o vestido manchado, o vestido rasgado, não se importa mais com o encontro com o seu noivo. Amor. Amor, você, o seu amor da minha vida. Eu tenho uma mensagem que eu ministrei uns dias atrás, inclusive a pastora Simone postou um cartaz, amor, Deus, família e igreja. Amém. Esse é o amor da minha vida, Deus, minha família e a igreja. Amém, pastor. E assim nós terminamos hoje o Café com Fé Entrevista. Muito obrigado, pastor. Obrigada, pastor João. Volte sempre. Eu sempre vou estar por aqui. Eu lhe agradeço. Uma boa noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe nossas lives, compartilhe, faça parte dessa história conosco. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Permita que a palavra do Senhor alcance outras vidas. Amém.